Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Amor, respeito e estudo. Boa noite a todos. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas. Hoje nós temos o retorno das crianças. Para quem não está acostumado ainda, podem se formar com os nossos amigos da entrada. E, bom, vamos iniciar com a nossa prece de abertura. Amigo Jesus, que nesse momento possamos sentir o teu abraço, o teu carinho, que o nosso sorriso, que vem de dentro para fora nesse momento, possa também contagiar a todos que entram em sintonia nesse momento. Que o Mestre Jesus, que os coordenadores desta casa possam intuir a nossa palestrante dessa noite. Agradecemos a todos que estão nessa casa, aos que acompanham pela internet, e que possamos sentir nesse momento os melhores aflúvios. Gratidão. E assim abrimos esse momento doutrinário da nossa casa. Muita paz e muita luz. Que assim seja. Bem-vinda. Obrigada, Luciana. Só pegar aqui. Tem uma aguinha para você ali. Tá bom, obrigada, tá? Obrigado. Olá, boa noite. Como vocês estão? Meu nome é Marina, é a primeira vez que eu vim aqui nessa casa. Agradeço o convite, Luciana, sei que está aí por trás. E para o nosso bate-papo da noite, eu pensei num tema muito essencial para a nossa jornada. Conversar um pouco sobre o Sermão do Monte, as virtudes do Sermão do Monte. Naquela época, conforme a mensagem de Jesus percorria as regiões da Galileia, as ruas de Cafarnaum ficavam cada vez mais lotadas de pessoas. Enfermos e derrotados de toda sorte procuravam desesperados a presença de Jesus. Tanto que os seus companheiros eram os mais visados pela multidão. Frequentemente um apóstolo era assaltado, era machucado, porque todos ficavam em volta deles, dos apóstolos e companheiros, porque queriam, de alguma forma, ficar perto daqueles que ficavam com Jesus. A casa de Simão Pedro era rodeada de pessoas, porque eles sabiam que, de vez em quando, quase que frequentemente, Jesus estava por ali. Em uma dessas tardes, Jesus estava na casa do apóstolo Levi, Mateus, com todos os outros apóstolos, conversando e confabulando as suas ideias. Até que, em sua sabedoria divina, ele decide se dirigir até um monte próximo do local. Então, ele se desloca junto com os demais apóstolos até esse monte. Só que nesta tarde, as ruas de Cafarnaum estavam repletas de pessoas atrás dele, que ficam sabendo que Jesus está se deslocando até esse monte. E vão para lá. Lá na encosta do morro, e para o conforto dos que estavam ali, as suas palavras caem como um alívio
para cada uma das pessoas. Ele não precisou encostar em ninguém. A sua presença já era cura. Vocês imaginem se hoje, em uma oração, se conectando com Ele, nós choramos? O que é a presença de Jesus? Do alto do monte, Jesus fala, isso está lá no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles receberão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. E ele continua no Sermão do Monte, essa parte a gente chama de bem-aventuranças. O Sermão do Monte, falado por Jesus às margens do rio Tiberíades, representa o mais rico discurso ético-moral voltado para o nosso aperfeiçoamento. A riqueza desse discurso é tão grande que já se passaram séculos e séculos e ele ainda encanta pensadores, filósofos, teólogos, poetas, ao ponto de Mahatma Gandhi falar que se todos os livros do planeta se perdessem e só restasse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Isso porque no Sermão do Monte estão condensadas as propostas de transformação moral para todo um planeta, para o nosso planeta. E essa é a grande questão do Sermão do Monte. Jesus nos apresenta um conjunto de princípios para o nosso aperfeiçoamento. Ele nos propõe mansidão num mundo cheio de atribulações. Ele nos propõe a paz num mundo cheio de guerras. E as guerras aqui não é essa que a gente está vendo na televisão, é as nossas guerras internas também. Ele nos propõe a simplicidade, a humildade, onde a busca é pelo luxo e pelo sucesso, pela riqueza a todo custo. No Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos benfeitores espirituais qual o tipo mais perfeito que Deus tem oferecido ao homem para lhe servir de guia e modelo. E os espíritos respondem, Jesus. Só que, amigos e amigas, nós ainda não compreendemos Jesus. Desde daquele momento onde ele falou o Sermão do Monte, nós ainda não entendemos a dimensão da sua mensagem. Porque da primeira até a última bem-aventurança, que está ali no Sermão do Monte, Jesus nos demonstra, nos propõe uma virtude. Em cada uma bem-aventurança, nós encontramos uma virtude necessária para o nosso aperfeiçoamento. Então, se nós tivermos um olhar mais atento para cada uma das bem-aventuranças e tivermos uma leitura atenta até o final do Sermão do Monte, nós vamos encontrar virtudes necessárias para atingirmos a nossa plenitude espiritual. Só que daí eu fiquei pensando, tá, mas o que é virtude? Aí eu fui pesquisar. Aí lá no dicionário Aurélio, virtude está assim, ó, que é uma força que age ou que pode agir. Não foi completa. Aí eu fui pesquisar mais um pouco. Encontrei de Carlos Torres Pastorino, o autor do livrinho Minutos de Sabedoria.
explicando o que era virtude. Aí ele diz assim: virtude é a qualidade de quem tem força, sobretudo moral. Já começou a clarear. Fui pesquisar mais um pouco. Encontrei, em um dos livros do Emmanuel, uma mensagenzinha que falava: virtude não é uma qualidade de quem já é bom, mas de quem está se esforçando para ser bom. Virtude não diz respeito a quem já chegou no ponto final, no seu objetivo, mas de quem está se esforçando para alcançar o seu objetivo. Aí eu encontrei mais algo para complementar o nosso estudo, uma mensagem de Aristóteles. E ele falava assim: nenhuma virtude é natural. Logo, é preciso tornar-se virtuoso. É praticando as ações justas que nós nos tornamos justos. É praticando as ações moderadas que nos tornamos moderados. E praticando as ações corajosas que nos tornamos corajosos. Ou seja, aprende-se a caminhar caminhando. A beleza, ela não está no ponto de chegada, ela está na nossa jornada. Ou seja, todos nós somos virtuosos. Alguém aqui acorda e pensa: hoje eu vou fazer o mal? Não. Todo dia nós acordamos querendo ser pessoas melhores. Por mais que a gente possa errar, a gente já volta para o prumo porque nós sabemos o caminho. Mas se nós fizermos um resumo do Sermão do Monte, há um elemento, há uma virtude que se destaca, que a todo momento Jesus dá ênfase nela. Ela é a paz. Uma palavra hoje que parece estar tão distante, não é? Que a gente já nem consegue mais compreender direito o que é a paz. A todo momento ele fala sobre ela. Bem-aventurados os mansos e os pacíficos. Bem-aventurados os pacificadores. A pessoa mansa, a pessoa pacífica, é aquela que já conseguiu conquistar a sua paz interior. E que transforma a vida das pessoas ao seu redor em um pouquinho melhor. Porque ela é uma pessoa que já irradia a paz. Ela conseguiu conquistar a sua paz interior e deixa a vida das pessoas ao seu redor um pouquinho melhor. Já o pacificador, ele é um passo além do pacífico. Por quê? Além dele já ter conquistado a sua paz interior, ele trabalha em meio aos conflitos. Ele trabalha em meio aos violentos, pacificando, buscando um acordo. Eles são os ativistas da paz. Só que veja, nós não estamos falando de espíritos perfeitos. Nós estamos falando de pessoas que, assim como eu e como vocês, buscam vivenciar a paz. Buscam tornar a nossa vida e a vida das pessoas que convivem com a gente um pouquinho melhor. Então, bem-aventurados são pessoas imperfeitas que já entenderam que precisam vivenciar o Evangelho do Cristo para alcançar essa paz, para alcançar essas virtudes e transformar a vida das pessoas ao seu redor. Ninguém está falando aqui em transformar grandes multidões. Emmanuel tem uma mensagem assim que eu não me recordo de onde que é, mas nós não seremos salvadores de grandes multidões se nós não formos salvadores dentro da nossa casa. Então, bem-aventurados somos todos nós. Só que, gente, cada um da sua maneira. Cada um da maneira que consegue, no seu estágio evolutivo, dando um passinho de cada vez. Ninguém está exigindo nada de ninguém aqui, até porque a doutrina espírita não é assim. Nós temos o nosso livre-arbítrio. Errou, você já sabe o caminho, volta para o prumo. E segue o jogo.
Olha só o que aconteceu com Mahatma Gandhi. Gandhi estava na Índia, em pleno apartheid, andando por uma calçada, quando ele foi notado por um soldado inglês que, sem nenhuma razão aparente, sem nenhum motivo aparente, vai até a direção de Gandhi e começa a desferir socos e chutes contra ele. Gandhi cai no chão. Sem esboçar nenhuma reação física ou verbal, ele levanta. Novamente, incomodado com aquela presença de espírito de Gandhi, que não fez nada, o soldado começa a bater em Gandhi novamente, que cai no chão. Sem expressar nenhuma reação física ou verbal, Gandhi levanta. O soldado, indignado com a covardia de Gandhi, porque o silêncio dele colocava em evidência a brutalidade do soldado, olha para o soldado e fala assim: quem te ensinou a ser esse covarde? Gandhi, machucado, calmamente olha para o soldado e fala assim: quem me ensinou a ser assim é esse homem que você carrega no crucifixo no seu peito. O magnetismo de Gandhi era tão grande que o soldado cai no chão e começa a chorar. A chorar porque ele se dá conta que o modelo de pacificador de Gandhi era aquele que ele seguia. Aquele que ele carregava em seu peito. Ele, que se dizia cristão, um seguidor de Cristo, tendo condutas, atitudes que deixariam Jesus envergonhado. Nós podemos tirar muitas reflexões dessa história de Gandhi, mas tem uma delas que nós gostaríamos de destacar. Como nós podemos nos dizer cristãos, seguidores do Cristo, se nós temos condutas tão diferentes dos quais ele nos ensinou? O verdadeiro cristão é pacífico. O verdadeiro cristão é pacificador. Onde estiveres, pacifica. Não importa qual seja a agressão que você receba, verbal, pacifica. Porque a paz que nós buscamos no mundo, a paz que nós queremos no mundo, começa dentro de nós. E isso não é clichê. Mas como nós estávamos falando, o Sermão do Monte, ele traz uma série de virtudes necessárias para alcançarmos a nossa plenitude espiritual. Quando nós conquistarmos todas elas, nós provavelmente estaremos talvez no estágio diferente. Só que seria uma pretensão tentar tratar delas todas elas essa noite. Então nós destacamos algumas para conversar com vocês. E a primeira delas é a primeira que Jesus fala no Sermão do Monte. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles é o reino dos céus. Jesus começa falando da humildade, que junto com a caridade formam a base de todas as outras virtudes. Elas são a base. Nada se inicia senão pela humildade. É que nem na subida de uma montanha. Para a gente chegar no alto da montanha, a gente precisa começar por baixo. A gente vai subindo, vai subindo, vai subindo até chegar aqui. A dinâmica espiritual, a nossa evolução espiritual, segue a mesma ideia. Para nós chegarmos aqui no topo, a gente precisa começar aqui. E vamos subindo aos pouquinhos. Pelo nosso esforço, vamos vencendo as vicissitudes diárias que nos surgem todos os dias, os nossos problemas, até chegar aqui. Mas só que a gente não consegue avançar sem esforço. Só que a gente precisa chamar uma atenção aqui. Nós não podemos confundir humildade com questões materiais. Às vezes a gente encontra uma pessoa muito simples, a gente fala, ai, coitado, ele é tão humilde. Não, é um engano que nós cometemos. Existem pessoas que não têm nada e são extremamente orgulhosas.
E pessoas que têm tudo, que são extremamente humildes. A humildade é uma virtude totalmente espiritual. Ela não tem nada a ver com o material. Ela tem muito mais a ver com aquilo que diz Sócrates. Conhece-te a ti mesmo. Por quê? Conhece-te a ti mesmo. A gente precisa olhar para dentro de nós. E a gente vai enxergar o nosso lado luz e o nosso lado sombra. O nosso lado luz é muito fácil a gente olhar. Agora é difícil olhar o nosso lado sombra. E quando a gente não se detém, quando a gente não se atém para esse detalhe, é um risco que nós corremos. Porque nós damos margem para o orgulho habitar o nosso coração. Se eu olho para o Luciano e falo, é só você que tem que melhorar, eu não. O problema está com você, não comigo. Como que eu vou conseguir evoluir se eu não consigo enxergar o erro dentro de mim? Por isso que o orgulho é totalmente incompatível com a humildade. Porque a humildade, além de ser uma virtude que não se anuncia, ela é uma virtude totalmente espiritual e que ela exige maturidade da pessoa. Porque eu posso chegar aqui e falar, olá, boa noite, irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos. O meu nome é Marina, eu sou uma pessoa muito, muito humilde. Ela não se anuncia. Ela vai ser identificada nos seus atos, nas suas condutas, no seu dia a dia. Com um olhar de cumplicidade que você dá para um amigo, com um ombro amigo que você dá para um ente querido. Por isso que só há humildade quando há maturidade. Porque quando a gente nega o lado sombra que há dentro de nós negamos o nosso lado humano porque nós somos imperfeitos. Desculpa se tem um anjo nessa sala, mas não é bem o comum. E Jesus segue lá nas bem-aventuranças, no Sermão do Monte, para abordar o tema mais difícil da humanidade, a dor. A dor é o nosso supremo desafio. Só que quando Jesus disse, bem-aventurados os aflitos, ele não falou assim, seja feliz durante a aflição. Não, ele não falou assim. Ele falou, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados. Serão. O verbo ser aqui está no futuro. Nós vamos ser consolados depois da dor. O sofrimento sozinho, a dor sozinha, ela não gera progresso. Porque as aflições, elas são oportunidades evolutivas que nos são concedidas para nós resgatarmos algum débito e evoluirmos. E sobre a dor, Jesus deu o maior testemunho do Evangelho. Quando ele aceitou a cruz para validar os seus ensinamentos. E os seus ensinamentos acabaram em um domingo de manhã, quando ele aparece para os seus companheiros e dá a prova da imortalidade da alma. Lá ele encerra os seus ensinamentos sobre a dor. Sabe por quê? Porque quando ele aparece para os seus companheiros e mostra que ele está vivo, porque cristianismo sem imortalidade da alma não dá? Ele fala, tudo passa, inclusive a dor. Olha onde eu estou, vivo. O meu sofrimento na cruz passou, eu não estou mais na cruz. Apesar de muita gente ainda olhar para Jesus na cruz. Não está mais lá. Eu estou aqui, em espírito. Só que nós é que vamos precisar ver ensinamentos na dor. A dor nos torna espíritos fortes. Eu tenho certeza que cada um de nós aqui, inclusive eu, tem uma história de superação para contar. E que quando olha para aquele momento difícil, que achou que não ia conseguir sair daquilo, olha e fala, meu Deus, como eu estou mais forte.
E se talvez eu passasse por aquela situação de novo, eu ia tirar de letra. É esse o ensinamento que a dor trouxe na sua vida. Você ficou mais forte. Pode ser que venha um momento mais turbulento, mas você vai conseguir passar. Ninguém recebe aquilo que não consegue carregar. E Jesus nos disse, nós temos muito mais a aprender com as lágrimas do que com a dor. Com as lágrimas do que com o riso, desculpa. Não fez sentido, como assim? Com isso, nós desenvolvemos a resignação, que é a virtude que nasce do sofrimento. É a virtude que nasce da dor. Em um plano de provas e expiações, como é o que nós vivemos ainda, estamos em um momento de transição, nós não vamos ter só momentos de tristeza, como nós não vamos ter só momentos felizes. Nós oscilamos entre esses dois momentos. Eu vou tirar por mim. De manhã eu acordo num humor, meio-dia eu estou em outro, à tarde eu estou em outro e à noite eu estou em outro. Nós sintonizamos com energias durante o dia. Nós temos contatos com notícias conflitantes durante o dia. E nós vamos lidando com essas situações nesse plano de provas e expiações. E Jesus sabe disso. Então, quando Jesus fala, bem-aventurados os aflitos, porque eles serão consolados, ele não estava louvando a tristeza. Mas sim os ensinamentos que a dor traz na nossa vida. Os ensinamentos que a dor pode gerar em toda uma encarnação. O quanto ela burila o nosso ser. O quanto ela nos deixa fortes. E o quanto os momentos difíceis, as dificuldades que nós temos, principalmente dentro da nossa casa, que ali dentro da nossa casa estão os espíritos que nós temos, talvez as maiores dívidas do passado. Deus é muito sábio quando une os espíritos. Claro que agora não é o momento de nós falarmos sobre família espiritual e família corporal, mas é isso que Jesus quis nos ensinar quando ele deu o seu testemunho na cruz, quando ele trouxe seu ensinamento sobre a dor. Nós sempre teremos lições valiosas para tirar dos momentos difíceis. Só que Jesus ele vai mais além e ele fala: vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra. Só que, se o sal torna-se insonso, com que se salgará? Nós somos o sal. Mas o que garante o tempero na nossa vida? O que garante o sabor na nossa vida é o exercício diário da nossa espiritualidade. É nós compreendermos que nós somos espíritos em uma jornada carnal neste planeta. A Marina não é essa daqui. A Marina, aqui que está falando com vocês, é uma multidão de personalidades. Um somatório de centenas e centenas e centenas de existências. E justamente o que dá sabor para a nossa vida é nós termos essa compreensão. É nós praticarmos, sim, a nossa espiritualidade. Mas, Marina, como é que eu pratico a minha espiritualidade? Vivenciando o Evangelho de Jesus. Ele não pediu nada muito difícil para a gente. Sigam os meus ensinamentos. Porque do que adianta uma pessoa ser linda, bonita, e não exercer a sua espiritualidade? Ela se torna uma pessoa insonsa, vazia. Do que adianta uma casa linda, moderna, chique, cheia de botão, se não há a prática do Evangelho no lar? Não tem Jesus nessa casa. É uma casa vazia, fria. Então, é essa pitada de espiritualidade que dá sabor na nossa vida. Que dá sabor nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, no nosso grupo religioso, no nosso grupo de estudos. Só que Jesus, ele vai mais além ainda. E ele fala:
Vós sois a luz do mundo. Nós somos luzes. Cada um de nós aqui é uma luzinha. Só que quando nós nos afastamos do Cristo, a nossa luz vai apagando, 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 apagando. Deus não pediu para que nós iluminássemos grandes multidões, mas que nós fôssemos luzes para as pessoas que vivem ao nosso redor. Se você foi inspiração para uma pessoa, você é um holofote. Quando nós temos as nossas condutas pautadas no Evangelho, da maneira que a gente sabe, da maneira que a gente consegue, dentro do nosso tempo, cada um dando o passinho que consegue, nós somos luzes. Jesus nos deixou com o Sermão do Monte as mais lindas palavras de transformação para qualquer pessoa que seja. É um modelo a ser seguido que não existe falha. Gente, não existe margem de erro na tabela divina. A nossa trajetória começa na base da montanha e vai até o topo. Esse é o nosso processo de transformação espiritual, que é de dentro para fora. Jesus, com o Sermão do Monte, ele nos deixou um tesouro. E Kardec, com a codificação espírita, nos deixou um mapa. Ele nos deu o caminho com a codificação. Só que a caminhada é de cada um de nós. Porque lá do alto do monte nos espera Jesus. E lá do alto do monte soprava um vento leve, em deliciosas vagas de perfume. As brisas da Galileia se haviam impregnado da virtude poderosa e indestrutível daquelas palavras. E, obedecendo a uma determinação superior, iam espalhar-se entre todos os aflitos da terra. E consola o nosso coração até os dias de hoje. Muito obrigada. Que a paz de Jesus invada o lar de vocês essa noite. Obrigada. Obrigado, Marina. Obrigada. Muito obrigado, Marina. Vou deixar aqui. Lindas reflexões. Pode aguardar aí, vou pedir para você fazer a palestra. Outra palestra. A nossa prece de encerramento e logo em seguida, lembrando, nós vamos ter o passe, tá? Passe conjunto. Obrigado. Vamos acalmar o nosso coração e agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui essa noite. Por estarmos vivos, por vivermos em uma cidade de paz, pela natureza que nos cerca e nos possibilita a continuidade da existência. Vamos agradecer ao nosso melhor amigo e guia e companheiro Jesus. Obrigada, querido amigo, por ser nosso modelo, por ser nosso guia, por nos amparar a cada segundo. Nós nada seríamos sem você. Hoje nós só queremos agradecer pela vida, pela família, pelo alimento, pelo trabalho e por todas as bênçãos que estão no coração de cada um de nós. Que a sua paz, Senhor, invada o nosso lar, fortaleça a nossa família, que é a base de toda a sociedade. E que cada vez mais estejamos sintonizados com o teu amor. Que assim seja. Que assim seja. Muito obrigado. Obrigado pelas reflexões. Obrigada, Muitas reflexões. Tranquilo, depois. Agora, Pode entregar para os meninos.
Pessoal, não precisamos de muitos comentários, não é? A sequência do raciocínio foi linda. E seja bem-vinda para outras exposições da nossa casa, tá bom? Pessoal, lembrando que nós oferecemos vários cursos de forma virtual e também de forma presencial. Então, qualquer coisa, falem com o pessoal ali da recepção, fica na mesa de entrada ali. Nós temos a série psicológica de Joana de Ângeles, nós temos as obras de André Luiz, nós temos o livro dos Espíritos, ou seja, toda a codificação, não é? O Evangelho segundo o Espiritismo, e as pessoas podem fazer também à distância se não conseguirem se locomover. Então, eu sempre digo, não tem motivo para não estudarmos nesse momento tão importante da humanidade, né? E quando fala da humanidade, eu vou aproveitar a fala da nossa irmã, né? É a humanidade que começa dentro de nós. Tudo tem que começar dentro de nós para que haja a mudança necessária. Então, fica a dica, sejam todos bem-vindos. Eu vou convidar agora a todos para o passe à distância e o passe presencial. Os passistas podem se colocar. Nós temos as crianças lá também, para quem não está, né? Podemos fechar os nossos olhos. Inspirar profundamente nesse momento. Sentir todas essas energias que carinhosamente foram preparadas. Tentem mentalizar nesse momento que caminhamos numa linda escadaria, cada um do seu jeito, degrau a degrau, e olhando para o alto, uma linda porta iluminada que nos aguarda nessa noite. Mentalizamos que a cada degrau que vamos galgando, todos os nossos pensamentos não bons, situações do dia, preocupações, vão escorrendo e caindo e ficando para trás. E continuamos degrau a degrau, à medida que vamos nos aproximando desta grande porta, vamos nos sentindo leves, livres. Continuamos a caminhar e a cada passo vamos recebendo esta luz em nossa direção, que cada vez fica mais forte, mais intensa. Podemos sentir nesse momento até ela no nosso rosto, na nossa face. Vamos se aproximando da nossa grande porta de luz. Paramos, olhamos uns para os outros, sorrindo, sentindo esta plenitude que podemos alcançar todos os dias. Não somente aqui na Casa Espírita. Basta fechar os nossos olhos. Faltam 3 passos para passarmos esta linda porta de luz. Todos juntos? 1, 2, 3 passos. Aqui estamos. Sintam que nesse momento os teus mentores, o teu amigo, o anjo da guarda, como queira chamar, impõe as mãos sobre você, nos seus lares, onde quer que estejam. E nesse momento, vamos recebendo tudo aquilo que é de nosso merecimento. Vamos sentindo essa luz caindo sobre nós. E vamos agradecer. A gratidão, como eu digo sempre, é uma energia maravilhosa que se multiplica
e retorna a cada um de nós. Neste momento, então, vamos agradecer a Deus, a Jesus, a nossa expositora da noite, a todos vocês que nos acompanham, aos trabalhadores voluntários do passe, a todas as equipes espirituais desta casa. E lentamente, não vamos descer os degraus, porque não, já que alcançamos as terras planas, vamos nos manter nelas. Lentamente, vamos abrindo os nossos olhos. Em nome da Sociedade Catarinense de Estudos Espíritas de Florianópolis, desejamos uma excelente semana, com muito Jesus em nossos corações. E que assim seja. Queridos amigos, queridas amigas, muito bem-vindas, muito bem-vindos sempre na nossa casa. Até a próxima semana. Ou amanhã, no Joana de Ângeles, se alguém quiser vir. Boa noite.